Bom dia, Andréia. Graça e paz, minha querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Graça e paz, irmãs. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, meninas. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Nelinete. Graça e paz, querida. Bom dia, Andréia Teixeira. Sejam muito bem-vindas à nossa live de oração. Bom dia, Graziele. Graça e paz. Bom dia. Meninas, como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Porque aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, tá muito frio. Eu tô toda fechadinha aqui no quarto. Bom dia, Isaías. Seja muito bem-vindo. Aqui tem chovido bastante esses dias e tá frio. Bom dia, Cleoneide. Graça e paz, minha querida. Ontem nós fomos para nossa reunião de oração, né, Cleoneide? De meia, casaco, toda encasacada. Mas, para honra e glória do Senhor, nós vencemos. Vencemos o frio e fomos orar. Fomos buscar ao Senhor. Porque, independente do tempo, independente da circunstância, nós precisamos estar aos pés do Salvador. Nós precisamos buscar cada vez mais ao Senhor. Bom dia, Edilane, seja muito bem-vinda, minha querida, graça e paz. Os tempos são maus, as coisas têm acontecido de uma maneira avassaladora. Como eu sempre digo nas nossas lives, amadas, o inferno não tem brincado de ser inferno. E à medida que se aproxima a volta de Jesus, a tendência de tudo é piorar. A gente não está orando, nós não estamos orando para que as coisas não aconteçam. Nós estamos orando para que possamos suportar o dia mau. Porque a palavra do Senhor diz, tudo que nós temos visto já está na palavra. Mas nós precisamos, enquanto mulheres de Deus, mães de oração, mães de coração, avós, estarmos, amadas, em prontidão, aos pés do Salvador, buscando por nossa casa, por nossa família e por todos os filhos e filhas do coração do Pai. Bom dia, Marília, bom dia. Graça e paz, minha querida, seja muito bem-vinda. Irmãs, antes de nós começarmos a nossa live, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel à Tua palavra, Pai. Paizinho, nesta manhã nós trazemos cativo, Senhor, e em obediência a Ti, Pai, todo o nosso pensamento, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza, destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paizinho, sem Ti nós nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Pai. De nós mesmos, Senhor, nós não temos nada para oferecer. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, em todos os momentos do nosso dia, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Guia o nosso falar, o nosso pensar, o nosso olhar, Deus, em nome de Jesus. Pai de amor e Pai de bondade,
que a tua palavra, Senhor, que é a preciosa, a incorruptível semente, a palavra de Deus, ao ser semeada, Pai, em nossos corações, ela encontra um solo fértil, Deus, para ela poder germinar, para ela poder brotar, crescer, florescer e frutificar, Pai, para a honra e glória do teu nome. Pai de amor e Pai de bondade, nós sabemos, Senhor, que as nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue. Por isso, Senhor Jesus, nós estamos buscando a tua face em oração, Senhor, pois só o Senhor nos guarda. E dizemos: aquieta minha alma, porque se perturba dentro de mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele nos ouviu. Aquieta minha alma, pois o Deus da nossa salvação é o Deus que aquieta a nossa alma. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Senhor. Que eu diminua, que tu cresças, que tu apareças e eu me constrange, Senhor, com a tua glória. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, amadas. Queridas, eu sou a Neide Cassiano. Eu faço parte da equipe do Ministério Satisfeita e essa é a nossa live de oração, Mães que Oram. Bom dia, Flávia. Bom dia, Selma Ribeiro. Bom dia, irmã Floraci. Sejam muito bem-vindas, amadas. Bom dia, Raquel Carvalho. Sejam muito bem-vindas à nossa live de oração. Como nós sempre dizemos, né, nas nossas lives, o inferno não tem brincado de ser inferno. Nós fomos abaladas, eu acredito que todas nós, assim como todo o país, pela atrocidade que aconteceu na última semana sobre aquele adolescente de 14 anos que matou seu pai, sua mãe e seu irmãozinho de 3 anos. Amadas, nós precisamos orar, nós precisamos nos manter em oração, nós precisamos nos manter vigilantes, sóbrias e vigilantes. O inferno não tem brincado de ser inferno. Eu sempre falo nas nossas lives, amadas, que nós não oramos só pelos nossos filhos, nem pelos nossos netos. Nós oramos por todos os filhos, por todos os netos do coração de Deus. E não só pelos filhos e pelos netos, nós também oramos para acolher em oração o coração de mães feridas, o coração de avós feridas. Amadas, as 2 avós desse jovem de 14 anos, elas estão estralhaçadas, os seus corações estão destruídos, porque elas não perderam só um filho, uma nora e 2 netos, elas não perderam só isso, porque a avó paterna desse menino, quando ela estava na delegacia, quando ela conversou com ele disse para ela que ele não se arrependia e que ele faria tudo outra vez. Mas pior do que isso, irmãs, é essa conversa, esse relacionamento que já durava anos e ele só tinha 14 anos. E a menina com quem ele se relacionava assistiu, instigou, foi tudo ao vivo. E no final ela só disse para ele: agora só falta matarmos os meus pais, a minha mãe. Amadas, o inferno não está brincando de ser inferno. O diabo não está brincando de ser diabo. Nós precisamos nos levantar como atalaias, como mães, como avós, orando por nossos filhos, orando por nossos netos, orando por toda a nova geração. Tem sido uma batalha. Essa é a estratégia do inferno para paralisar o povo de Deus, para
tentar acabar com a igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o inferno, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Bom dia, graça e paz, Betina, Betinha, graça e paz, Gedira Machado, minha irmã. Irmã Gedira, sentimos a sua falta no acampamento do Departamento Social Feminino. Você fez muita falta. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriana Holanda. Graça e paz. Sejam muito bem-vindas à nossa live de oração. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E nós somos igreja do Deus vivo. E como igreja, nós precisamos nos posicionar como mães de oração, como avós, mães do coração, mães de oração, mães biológicas, tias, avós. Nesse tempo, nós temos que nos levantar como mães, como atalaias, orando por todos os filhos, por todas as crianças do coração de Deus. Como diz o Desperta Débora, nós vamos orar até o último filho em nome de Jesus. Irmãs, esse fato que abalou todo o país, fora do país, ele não é um fato isolado. Ele não é um fato isolado. Mas nós precisamos, irmãs, enquanto mães, enquanto avós, estarmos de olhos, estarmos vigilantes aos nossos filhos. Essa tragédia que paralisou o país foi mais do que assustador. É uma tragédia que tem acontecido com frequência. Só não temos conhecimento. Mas tem acontecido muito. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Vera Lúcia. Graça e paz, amadas. Nós precisamos estar vigilantes, irmãs. Crianças e adolescentes estão crescendo aparentemente seguros dentro dos seus quartos, mas completamente vulneráveis por dentro. Crianças, adolescentes estão crescendo aparentemente seguros dentro de seus quartos, mas completamente vulneráveis por dentro. Mergulhados em um mundo virtual que distrai, mas não forma. Que entretém, mas não cuida. Que preenche, mas não sustenta. Porque o que nos mantém de pé, o que nos sustenta, é a palavra do Senhor. Quando nós começamos as nossas lives de oração em 2024, nós começamos aprendendo a orar a palavra. E em fevereiro de 2025, quando nós começamos as nossas lives, Mães que Oram, nós começamos a orar declarando a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, declarando a palavra de Deus sobre as novas gerações. Eu e você, enquanto mães, enquanto avós, precisamos declarar a palavra de Deus sobre as novas gerações. Porque se eu orar só pelo meu filho, só pelo meu neto, não pensando nas próximas gerações, eu nada estou fazendo. Eu estou fazendo coisa nenhuma. Porque eles não ficarão trancados dentro de suas casas. Eles estudam, eles vão para a creche, eles vão para a escola, eles vão para a faculdade, eles trabalham. Irmãs, é tempo de nós acordarmos. O seu filho, a sua filha está crescendo, é adolescente. Você tem que prestar atenção com quem ele fala, o tempo que ele fica na internet. A mãe desse jovem de 14 anos, ela não era omissa.
O pai trabalhava embarcado, a mãe tinha um salão, ela era cabeleireira, mas para ficar perto dos 2 filhos. Bom dia, Vera Lúcia, graça e paz, minha querida. Ela montou o salão dela na própria casa para ficar de olho. Mas por mais que ela tivesse de olho, o filho ficava muitas horas na internet trancado no quarto. Ela sabia com quem ele falava, porque ela já tinha entrado no celular dele, nas redes sociais, e ela já tinha conversado com esta menina. Mas nós precisamos pedir ao Senhor revelação, precisamos pedir ao Senhor discernimento para vermos e enxergarmos, porque ver é uma coisa, minha irmã. Contemplar, enxergar é outra coisa. Bom dia, Helen Barbosa, minha querida, que saudade de você. Bom dia. Bom dia, Marisa Lopes. Nós precisamos estar alerta. A mãe desse jovem de 14 anos, ela estava ali, montou um salão dentro da casa dela para ficar mais próxima aos filhos. Ela estava terminando a faculdade de educação física e estava montando na própria casa uma academia para trabalhar sempre perto dos filhos. E mesmo assim, o dia mau chegou naquela casa. Minha irmã, os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles precisam estar sempre debaixo da nossa visão. Não é abrir a porta e convidar, vem almoçar, vem tomar café. Não. É conversar, é ter diálogo. Nós precisamos ter diálogos com nossos filhos, com os nossos netos. Precisamos prestar atenção no comportamento deles. Qualquer mudança, minha irmã, por mais pequenininha, por mais simples que seja, tem que acender um alerta em cada uma de nós. Qualquer mudança, qualquer atitude, qualquer comportamento diferente do que tinha antes, tem que nos alertar para o perigo. Tem que nos alertar para o perigo. Os adolescentes estão crescendo, trancados, mergulhados em um mundo virtual que distrai, mas não forma, que entretém, mas não cuida, que preenche, mas não sustenta. Contudo, nas mãos e nada por dentro. Nada por dentro. Porque muitas vezes eu conheço mães assim. Mães que são mães de verdade. E elas chegam e traz o café para o seu filho no quarto. Ele tá lá, ele almoçou, ele tá muitas horas na internet, no computador. E ela leva o lanche. Ele tem tudo na mão. Mas ele está sem nada por dentro. É necessário, sim, estarmos de olho, conversar. Se você não tem tempo para tomar café com seu filho, você vai ter que ter um tempo para almoçar com seu filho. Se você não tem um tempo para o café, para o almoço, tu tem que ter um tempo para o jantar com seu filho, com seu neto. É necessário que todos os dias tenhamos um tempo. Irmã Neide, eu não tenho como ficar 1 hora com meu filho, com meu neto, conversando, almoçando. Eu não estou dizendo tempo de 1 hora. Eu sempre falo sobre culto doméstico. O culto doméstico não precisa levar mais do que 20, 15 minutos, irmãs. Mas você tem que conversar com seu filho. E o melhor lugar para isso é a mesa. Precisamos estar à mesa com nossos filhos, com nossos netos. Sabe por quê, minha irmã? A mesa é o lugar onde ficamos todos na mesma altura. A mesa é o lugar onde olhamos olho no olho. Conversar com seu filho sem olhar dentro dos olhos dele, você não vai ter a oportunidade de perceber se ele está mentindo, se ele está triste, se ele chorou, se ele está angustiado. Irmãs, pelo tom da voz,
nós precisamos saber se nossos filhos estão bem ou se nossos filhos estão angustiados. O meu filho Diego, ele fica muito tempo sem falar comigo pela internet, pelo Zap. Ele mora distante de mim. Mas algo tem me chamado a atenção nas poucas vezes que ele tem mandado mensagem para mim e conversado comigo pelo áudio, pelo telefone. As 3 últimas vezes, ele fez exatamente as mesmas perguntas. Mãe, você está bem? Você está se alimentando bem? Você está cuidando da sua alimentação? Você está fazendo exercício? Você está cuidando da sua saúde? E eu comecei, a terceira vez eu comecei a ficar intrigada, porque ele estava sempre me perguntando a mesma coisa. E eu perguntei. E sabe qual é a resposta? Mãe, eu senti que a sua voz estava diferente. Uma das vezes, porque eu sou muito chorona. Eu sou muito chorona. E uma das vezes que ele já estava há algum tempo sem falar comigo, quando nós conversamos pelo telefone, eu não queria que ele visse que eu estava chorando. Não queria preocupar. E foi nesse dia que ele percebeu que a minha voz estava diferente. Minha irmã, nós precisamos estar sempre de olho nos nossos filhos. Nós precisamos estar sempre acompanhando os nossos filhos. Nós precisamos, nesse tempo, estar sóbrias e vigilantes. Sabe, irmãs? Geralmente, os pais pensam, quando os filhos passam muito tempo trancado no quarto ou em silêncio, é só uma fase, vai passar. Ele está passando para a fase da adolescência. Adolescentes têm isso. E se não for só uma fase? E se for um isolamento por uma fuga? Porque muitos adolescentes, pré-adolescentes, eles se isolam para fugir, para não contar, para não falar. Eles se isolam. Nós precisamos sempre estar de olho nos nossos filhos e no que eles fazem. Irmãs, esse fato desse adolescente de 14 anos tem que ter acendido um alerta no coração das mães, no coração das avós. Às vezes são pequenas atitudes. Bom dia, bom dia. Valdicéia, bom dia. Às vezes é uma pequena atitude. Às vezes é uma pequena atitude. Alguma coisa, um gesto, sabe? Uma palavra um tanto mais ríspida. Você tem que estar alerta para isso. Um comportamento. Nós precisamos estar alerta para isso. Porque pode não ser só uma fase. Pode ser um isolamento por uma fuga. E se esse silêncio for um pedido de socorro, um pedido de ajuda? Se o silêncio do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto, da sua neta, for um pedido de socorro, for um pedido de ajuda, minha irmã, nós não podemos normalizar o que adoece em silêncio. Nós não podemos normalizar o que adoece em silêncio. Amadas, a Bíblia nos revela que Deus tem uma aliança de graça com pais crentes. A Bíblia nos revela que Deus tem uma aliança de graça com pais crentes. Está lá em Gênesis 17:7. Deus tem uma aliança de graça com pais crentes. A vida dos nossos filhos, a vida da nossa descendência estão sob a aliança da graça. Deus tem uma aliança de graça com pais, com avós crente.
A vida dos nossos filhos, a vida dos nossos descendentes estão sobre a aliança da graça. Por isso, devemos orar com fé, humildade e persistência. Devemos orar com fé, com humildade e persistência, nos baseando na aliança e nas promessas de Deus. Aleluia! Nós falamos em todas as lives, declare a palavra sobre a vida dos seus filhos, declare a palavra de Deus sobre a vida dos seus netos. Deus tem uma aliança com todo pai, com toda mãe, com todos os avós crentes. A vida dos nossos netos, dos nossos filhos, a vida dos seus filhos, dos seus netos, a sua descendência está sob a aliança da graça. Por isso eu e você devemos orar com fé, com humildade, com perseverança, nos baseando nas promessas de Deus, na aliança de Deus conosco. Os nossos descendentes serão salvos. Aleluia! Sim, Adriana. Olha o que eu conheço a Adriana, eu conheço a filha da Adriana, eu conheço de perto essa história da filha da Adriana. A filha da Adriana ficou em silêncio por muito tempo e ela não sabia o que fazer. Mal sabia ela que queria tirar a própria vida. A filha dela tentou, a filha dela queria tirar a vida por depressão, por algo que aconteceu a ela. Adriana convivendo na mesma casa. Adriana é uma serva do Senhor e ela não percebeu que a filha queria tirar a própria vida. Irmãs, o silêncio, o isolamento pode ser um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Precisamos estar alerta, precisamos perceber. Os nossos olhos têm que enxergar além das circunstâncias, além das aparências. A palavra do Senhor diz, quando ele mandou Samuel e ungir um rei, que Samuel foi lá na casa de Jessé. Samuel foi vendo todos os filhos de Jessé, grande, bonitos, sarado, e ele ficava todo entusiasmado. E o Senhor disse, Jessé, não é esse, eu não vejo como tu vê, eu vejo o coração. Minha irmã, nós precisamos ter o olhar, esse olhar, enxergar através dos nossos filhos o seu coração, os seus pedidos de socorro. Bom dia, Marilene, paz do Senhor, querida. Bom dia, Faria Rosângela. Bom dia, graça e paz. Nós precisamos enxergar além do físico. A voz dos nossos filhos, a voz dos nossos netos, ela tem que despertar algo em nós para que possamos enxergar o que está por dentro dele. Jesus disse, Samuel, eu não vejo como vocês veem, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E nós só vamos enxergar o coração dos nossos filhos se prestarmos atenção no olhar deles, na fisionomia deles, na voz deles. Nós precisamos estar ligadas, irmãs. Nós precisamos estar ligadas. Nós precisamos prestar atenção. O meu filho, meu neto, seu filho, seus netos, seja biológico, seja do coração, seja de oração, precisam que nós estejamos sempre, não só vendo, mas enxergando, contemplando, sabe? Você precisa olhar para o seu filho, olhar dentro dos olhos do seu filho, da sua filha, do seu neto, e enxergar além da aparência, minha irmã. Além da aparência. Eu conheço a história da filha da Adriana Holanda de perto. Ela estava no silêncio, no isolamento, dentro do quarto, planejando tirar a própria vida. Nós precisamos estar alerta, irmãs. Os nossos descendentes, eles serão salvos em nome de Jesus.
eles serão salvos. Amadas, o Salmo 102, versículo 27, versículo 28, diz a palavra do Senhor: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Irmãs, a palavra começa dizendo: Tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. O reino do Senhor é sempre eterno. Salmo 145, 13. O reino do Senhor é sempre eterno. O Salmo 102, versículo 27 e 28, a palavra diz: Tu, porém, és sempre o mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Que aquele Deus, o grande eu sou, não é o Deus já era, o grande eu já era, o grande eu sou, o eterno, o Criador, aquele que abriu o mar vermelho para que os filhos de Israel passassem a pé seco, é o mesmo que hoje pode entrar na sua casa, salvar a tua família, tirar da depressão, da ansiedade, o seu filho, o seu neto, o seu marido. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar a pé seco é o mesmo Deus que hoje entra na sua casa e faz milagre na sua casa, na sua família. Ele é o mesmo Deus. A Bíblia está dizendo que ele é o mesmo. E Salmo 145, 13 diz: Seu reino é sempre eterno. O reino do Senhor é sempre eterno. O Deus não muda. Os teus anos jamais terão fim. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 14, a palavra do Senhor diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para nos enganar, para que volte atrás. Por acaso ele falaria e não cumpriria? Por acaso ele prometeria e não cumpriria? Deus é um Deus de aliança. Gênesis 17, 7. Se o Senhor tem uma aliança com você, minha irmã, com a sua neta, com os seus filhos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, se ele tem uma aliança com você, se você tem uma aliança com ele, ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje. O nosso Deus, irmãs, é um Deus geracional. O nosso Deus é um Deus geracional. Ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac, ele é Deus de Jacó. Pai, filho e neto, os seus filhos, os meus filhos, os nossos netos estão sob a aliança da graça. Eles estão sob a aliança da graça. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus geracional, minha irmã. O Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 32a, o Senhor fala, o próprio Jesus fala: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O seu Deus, minha irmã, seu Deus é o Deus dos seus filhos, é o Deus dos seus netos, porque ele é um Deus de aliança, porque ele é um Deus geracional. Aleluia, aleluia. A sua aliança, a aliança de Deus conosco, ela se prolonga até o filho dos filhos e até 1000 gerações de todos aqueles que o obedecem. A obediência, minha irmã, a obediência é uma chave. A obediência.
O nosso posicionamento de obediência diante de Deus compromete, envolve a história de toda a nossa descendência. Melhor ainda de que obedecer é ver o legado da obediência abençoando todos aqueles que descendem de nós. O Salmo 102, versículo 27 e 28, ele afirma que nossa descendência pertence a Deus. Nós que somos suas servas. Nós que somos suas servas, temos a promessa de que nossos filhos habitarão seguro. Amadas, a salvação é o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A salvação é o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus revela que Ele é o autor, o realizador e o proclamador da salvação. Ele é o autor, o realizador, o proclamador da salvação. Irmãs, nós temos a promessa da salvação da nossa descendência. Nós temos a promessa, mas não é porque temos a promessa que nós vamos ficar deitados em berços esplêndidos, esperando acontecer. Nós temos sim a promessa, mas nós não vamos ficar deitadas em berço esplêndido, esperando acontecer. Porque o inferno não brinca de ser inferno. O inferno não tem brincado de ser inferno. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Minha irmã, nós temos a promessa de salvação para nós, para nossa família, para nossa descendência. Mas não é porque eu tenho a promessa que eu vou deitar em berço esplêndido e vou esperar acontecer. Eu vou me pôr de pé, eu vou orar, eu vou ser vigilante, eu vou ser sóbria, porque a Bíblia me alerta. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E em nome de Jesus, Ele não irá devorar nossos filhos, Ele não devorará nossos netos, Ele não irá devorar nossa descendência, porque nesse tempo nós nos colocamos como atalaia, mães que oram, avós que oram, mães de oração, que não oram só pelos seus filhos e os seus netos, oram por todos os filhos e netos do coração de Deus. Aleluia! Aleluia! Minha irmã, nós temos a promessa, mas nós temos que nos manter vigilantes, nós temos que orar, nós temos que buscar, porque o inferno está aí. A mãe desse jovem de 14 anos foi trabalhar dentro de casa para ficar de olho, para ficar ali perto da família. Mas, amada, se nós não tivermos sóbria e vigilante, o inimigo adentra. O inimigo adentra. Precisamos estar sóbria e vigilante. É a palavra de Deus que nos diz. Está lá em 1 Pedro 5,8. A promessa da salvação é para nossos filhos. Deus quer salvar famílias inteiras e abençoar as futuras gerações. Ele quer salvar famílias inteiras e abençoar futuras gerações. A minha Bíblia é a versão NAA. E lá no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31, a palavra diz: creia em Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Essa palavra, queridas, foi dita pelo carcereiro. Quando o carcereiro perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? Os discípulos disseram para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa.
Essa é a versão NAA. Algumas versões diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Nós temos a promessa da salvação para a nossa família, mas o inferno tem investido pesado contra nossas crianças, contra nossos jovens, contra nossos adolescentes. Nós precisamos nos levantar como um exército de mães que oram pelas novas gerações. Minha irmã, lute em oração pelo bem espiritual dos seus filhos e dos seus netos. Minha irmã, lute em oração pelo bem espiritual dos seus filhos e dos seus netos, em nome de Jesus. O inferno não tem brincado de ser inferno. E ele não começou isso agora. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. O inferno não começou a pegar pesado contra as crianças, contra os adolescentes e os jovens agora. Não, amadas. Ele sempre investiu contra as crianças, contra os adolescentes e contra os jovens. Mas aqui nós temos uma receita. E uma receita de uma mãe gentia. Uma mulher cananeia. Mateus 15, do 21 ao 28. A palavra do Senhor diz: saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande a fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Irmãs, ela era uma gentia, uma mulher cananeia, uma mãe cananeia. Mas ela foi até o Salvador. Ela se prostrou aos pés do Salvador. É nesse lugar que eu e você temos que estar todos os dias, aos pés do Salvador, orando, clamando, entregando nossos filhos aos cuidados do Senhor Jesus. Não é, minha irmã, trancar nossos filhos dentro de casa, dentro do quarto, proibindo tudo, que eles serão salvos. Nós precisamos estar aos pés do Salvador. Nós precisamos buscar todo dia ao Senhor. Essa passagem, ela nos mostra uma mãe que, embora gentia, uma mulher cananeia, possuía uma grande fé. Olha isso. Era gentia, cananeia, e ela possuía uma grande fé. Embora ela tivesse chegado aos pés de Jesus, aos pés do Salvador, abatida, a Bíblia diz que ela saiu vitoriosa. Ela chegou aos pés de Jesus, abatida, desiludida, mas ela saiu dali vitoriosa,
Ela saiu dali com a vitória dela. Todos os dias, quando nós oramos ao Senhor, quando nós apresentamos, quando nós entregamos a vida do nosso filho, dos nossos netos ao Senhor, naquele dia, nós temos que nos levantar dali crendo na vitória. Crendo na vitória. Ela, embora tivesse chegado ali abatida, ela chegou aos pés do Salvador abatida, mas ela saiu dali com uma vitória. Minha irmã, uma pequena fé levará a sua alma ao céu. Uma fé grande trará ao céu a sua alma. Uma pequena fé levará a sua alma até o céu. Mas uma fé grande trará ao céu a tua alma. O Salmo 42, versículo 5 e versículo 6, a palavra do Senhor diz: porque você está batido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia! Aleluia! Essa mulher gentia, essa mulher cananeia, essa mãe cananeia, estava com a sua alma abatida. Estava com a sua alma abatida. Ela se prostrou aos pés do Salvador. E o Senhor diz para ela, mulher, grande é a tua fé. Ela chegou abatida aos pés do Senhor. Mas o Senhor Salvador diz para ela: mulher, grande é a fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Nós precisamos chegar aos pés do Senhor com uma grande fé. Minha irmã, não olhe para o seu filho que ainda não se converteu como se o coração dele fosse tão duro que o Senhor não pudesse quebrantar. Não existe um coração tão duro que o Senhor não possa quebrantar. Não existe um coração de pedra que o Senhor não possa trocar por um coração de carne, minha irmã. Chegue aos pés do Senhor Jesus com uma fé muito grande. A tua alma pode estar abatida dentro de você, mas quando você chega com uma fé grande, o céu, o próprio Deus, vem e vai aonde você não pode ir, faz aquilo que você não pode fazer. A mulher cananeia, ela estava ali aos pés do Salvador, a filha dela estava em casa. E ela clamou: tende misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. E o céu veio até ela, porque Deus foi lá onde estava sua filha e a curou, e a curou, e a curou. E o Senhor diz: mulher, grande foi a tua fé, que seja feito como você quer. Minha irmã, você lembra do cego Bartimeu? O Senhor Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Minha irmã, o Senhor te pergunta hoje: o que você quer que Ele faça na sua casa, na sua família? Ele precisa, seu filho, seu neto precisa de cura, precisa de libertação? Clame aos pés do Salvador, com fé, crendo. Com fé e crendo, minha irmã. Minha irmã, uma mãe aos pés do Salvador tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Eu te falei no início da live que nós precisamos olhar para os nossos filhos e enxergar eles por dentro. E uma mãe que está aos pés de Jesus tem discernimento. Uma mãe que está aos pés de Jesus, ela tem discernimento. Porque esta mulher cananeia, quando ela chegou aos pés de Jesus, ela disse ao Senhor Jesus: aleluia,
Jesus, ela diz, Senhor, filho de Davi, olha a fé, ela já começa dizendo, Senhor, filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Messias, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Quando nós estamos aos pés do Salvador, orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos netos, o Senhor vai nos dar discernimento do que está acontecendo com ele. Essa mãe se prostrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãs, o inferno não tem brincado de ser inferno. Aí o Jesus fica em silêncio. Jesus fica em silêncio, a palavra diz, versículo 23, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. O que você faz quando você ora e Jesus fica em silêncio? Você se descabela? Você, Senhor, não está vendo o que está acontecendo na minha casa? Não está vendo como eu estou? Não está vendo como meu filho está? Esta mulher, quando Jesus ficou calado, ela não disse palavra. Quando Jesus ficou calado, ela não disse palavras. E quando Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai, não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela foi chamada de cachorrinha. Você acha que ela gritou, esperneou, bateu o pé e saiu? Ela se prostrou e o adorou. Ela se prostrou e o adorou e disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a fala dessa mulher. É verdade, Senhor. Sabe, quando a gente está orando, quando a gente não ouve, Senhor, é verdade. Eu tenho, Pai, que está mais no secreto contigo. Eu tenho que te buscar, Senhor. Eu não posso fazer, Senhor, aquela oração de todo dia quando eu levanto atrasada, correndo e saio. E na hora do almoço ou do jantar, eu, obrigado, Senhor, por esse alimento. Eu não posso, minha irmã. Eu não posso. Amadas, uma mãe aos pés do Salvador transforma a sua necessidade em adoração. A mãe cananeia, ela não se conformou de ver sua filha sendo destruída. Ela não se conformou. E a sua dor a levou até Jesus. Ela era uma gentia, mas a dor dessa mãe, vendo a sua filha sendo destruída, a levou até Jesus. O sofrimento pavimentou o caminho do seu encontro com o Filho de Deus. Aquela mãe transformou sua necessidade em estrada para encontrar-se com Jesus. Transformou o problema no altar de adoração. Aquela mãe não perdeu oportunidade. Aquela foi a única vez que Jesus passou pela terra de Tiro e Sidom. Aquela mãe não perdeu oportunidade. Aquela foi a única vez que Jesus passou pela terra de Tiro e Sidom. Não perca a oportunidade de orar com e por seus filhos. Não perca a oportunidade de orar com e pelos seus filhos. Toda a oportunidade que você tiver, minha irmã, agarre-a, ore com ele, ore por ele. Faça dessas necessidades, dessas oportunidades, o caminho que o levará até o Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, ensine a criança no caminho que deve andar. Nós precisamos ter essa palavra na nossa mente. Uma mãe, uma avó intercessora, ela tem características. Essa mulher cananeia, ela teve fé,
orou com humildade e ela foi perseverante. Você lembra quando nós começamos as nossas lives? Quando nós começamos a live de hoje? Lá no princípio, eu disse para você que o Senhor Jesus, o nosso Criador, o grande eu sou, ele tem uma aliança de graça com pais, mães, avós crentes, e por nós termos essa aliança, nós devemos orar com fé, com humildade e com perseverança. A mulher cananeia, essa gentia, ela orou com fé, com humildade, porque ela não ficou arrogante quando Jesus não lhe disse nenhuma palavra, nem quando os discípulos falaram, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Ela continuou com humildade. E mesmo tendo aquela rejeição, os discípulos falando assim, despede essa mulher, ela continuou orando, clamando com perseverança. Minha irmã, continue orando com fé. Continue orando com humildade. Continue orando com perseverança. Com perseverança. Sabe por quê, minha irmã? A fé, ela é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento. Sabe a circunstância que diz para você, não ore mais não, não tem jeito, esse daí não volta, esse daí não vem mais não, esse daí já se perdeu. Ore com fé, porque a fé está morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades. E a fé nada a ver, a não ser o seu sucesso, a sua vitória em Deus, aleluia. Um grande pregador, um homem de Deus, George Miller, disse, a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer, e Deus quer salvar a sua família, Deus quer salvar a minha família, Deus quer salvar a nossa descendência. A fé não é saber que Deus faz, é saber que Deus quer. A fé não é saber que Deus faz, é saber que Deus quer. Então declare sobre a sua casa, declare sobre a sua família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se creres em Deus, serás salvo tu e toda a tua família. Atos 16:31 é uma promessa. É uma promessa. Se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Porque quando você salva, você vai para os pés do Salvador. E você começa a clamar pela salvação da sua casa, da sua família, da sua descendência. Minha irmã, a fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus, à onipotência divina. Aquela mãe, ela recebeu a vitória, e a vitória foi a libertação da sua filha. Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esse é o nosso Deus, irmãs. Que você, em nome de Jesus, tenha fé. Uma fé grande, como Deus disse que essa mãe cananeia teve, para trazer o céu à tua alma, ao teu coração. Porque aonde você estiver, orando aos pés de Jesus, clamando aos pés de Jesus, por um filho que está distante, por um filho que está afastado do Senhor, Deus te dará vitória, trazendo o céu até o seu filho, até você. Tenha uma fé grande. Tenha uma fé grande. Aquela mulher recebeu a vitória, porque foi a libertação de sua filha. Amém? Amadas, essa é a palavra que o Senhor Jesus trouxe ao nosso coração para que nós dividíssemos hoje. Antes de nós terminarmos, eu quero orar por você
Quero declarar a palavra do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. E te fazer um convite. Na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, teremos a live Café com Jesus e as amigas. Na mesa com Jesus e as amigas, com a Ana Paula Fraga. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quero te convidar para nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025, estar conosco no retiro, no 8º retiro do Satisfeita, aqui em Piraí, no Sítio Manancial, na Dutra, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos orando, buscando no secreto, buscando no Senhor, para estarmos derramando sobre as suas vidas, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, amadas? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, obrigado. Obrigado por esse tempo precioso com as minhas irmãs, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus de aliança. Sabemos que o Senhor é um Deus geracional, Pai. Um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de pai, de filho e de neto. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem uma aliança com todo pai, com toda mãe, com todos os avós crente, Pai. E por isso nós oramos a Ti, Pai, oramos com fé, oramos com humildade, oramos com perseverança, Pai, porque nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a Tua paz, que transcende todo o entendimento, seja derramada, Senhor, nos nossos lares, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Deus as abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigada. E eu aguardo vocês na próxima quinta, às 9 da manhã, na nossa live Mães que Oram.